começar bem essa segundona, fazer da nossa segunda, uma segunda de primeira hoje, 27 de fevereiro. A gente iniciando mais uma semana já no finalzinho do mês. Eu já chega mês de março, gente. O ano voa, né, chefe Fredson? Boa, passa rápido demais. Passa rápido. A gente tava outro dia falando de Réveillon, a gente já tá chegando no mês de março. Já vamos chegar pro período junino, né? Daqui a alguns meses. E aí já fica, vamos marcar de antemão, se eu vir fazer um prato junino pra gente? Vamos, Maranhão fechado. também tem muito forte, né, a tradição junina. Muitos pratos típicos no Maranhão. Nessa época tem a torta de camarão, torta de caranguejo, tem o peixe serra Eu frito. soube que a torta de caranguejo lá do Maranhão foi o maior sucesso. Arroz de cuchá, não sei se vocês Também. conhecem, que é um arroz à base de vinagreira, é muito bom, tá? Ó, é uma infinidade de receitas. Então vamos fazer o seguinte, você vai ser nosso parceiro aqui por muito tempo, né? Vamos nessa. Hoje a gente vai começar a nossa segunda-feira trazendo uma receita deliciosa para você de risoto de camarão com alho poró. É bom demais, é fácil de fazer, fácil de você preparar. Só que antes, vamos bater um pouquinho com o chefe Fredson. Eu sei que ele já veio aqui, né? Mas tem gente que não assistiu da primeira vez que você veio, né? Isso, é. Então a gente não custa nada a gente falar um pouquinho da sua história. Como eu falei, né? Você trabalha no Maranhão, mas também tem familiares aqui, então Isso. fica nesse lá e cá, né? Tem a influência, então, dos dois estados nessa questão da culinária. Conta pra gente como é a sua vida aí na gastronomia. Isso eu sou chefe de cozinha lá em São Luís, né? E como eu tenho um filho aqui em Teresina, eu tô sempre por aqui acompanhando, né? Sempre vou e volto. E aquela coisa, a gastronomia sempre me acompanhando. Eu vou trazer esse prato aqui, que na verdade é um prato típico italiano, né? Que é o risoto. E eu vou mostrar para vocês como é um modo bem fácil de se fazer, entendeu? Muito prático. Vocês tendo todos esses ingredientes em casa, dá para fazer um risoto e chegar a impressionar, né, os convidados, se você for fazer com as pessoas. Chefe, como você trabalha lá no litoral, né, em São Luís, você tem, como você falou, essa influência muito forte de frutos do mar, né? Isso, que é matéria-prima que é abundante, então você aproveita muito. Só que lá em São Luís também, a gente tem a influência fortíssima já do norte do país, né? Você Isso. falou do arroz do cuchá, que também é muito usado na região norte. Isso. E tem outras coisas, porque o próprio açaí, que também é forte no Maranhão, também já tem muito na região norte. Então você vai pegando, agora você está fazendo aí um risoto, que é um prato italiano. Então a gente vai pegando, né, a gastronomia, mas tem as suas influências, né? A gente vai usando aquilo que a gente tem de regional, criando, acrescentando. E você termina tendo um leque riquíssimo, né, de possibilidades, né, chefe? Porque na verdade a gastronomia não é aquele passo a passo que você vai... Tipo, como falamos, uma receita de bolo. Você pode usar muito bem sua criatividade para poder inovar na cozinha, entendeu? Você estava falando em relação ao arroz de cuchá. Ele é feito com uma folha chamada vinagreira, que é a flor do hibisco que tem. Essa flor ela é bem azedinha, então a gente faz vários pratos com ele. O arroz de cuchá, o próprio cuchá, que é só com a folha mesmo, o camarão seco, vai gergelim e é muito bom. É um prato típico que a gente faz lá em São Luís. Quer dizer, no Maranhão inteiro, né? E você provando, você vai adorar, porque é um prato que praticamente tem lá. Esse prato Qual é a muito gastronomia que mais te influencia? Ou não tem isso? Você aproveita tudo? Você está aí aberto para absorver tudo? Na verdade, assim, como a gente trabalha já na gastronomia, é profissional da área, a gente tem que saber tudo, tá? Aí você vai me perguntar qual é que você mais gosta. Eu sou amante da culinária italiana. Eu sou pastaio também, que trabalho muito com pastas, que chama massa fresca. E a gastronomia italiana é a que eu mais gosto assim, de praticar, de fazer. Mas eu também adoro a francesa, a espanhola, como você uma vez me convidou para a gente estar fazendo uma paella aqui, que é um prato típico espanhol. Gente. Então a gente passeia nessa culinária mundial. Mas como eu falei, a gente pode ir acrescentando também os nossos, né, as nossas características, né, regionais, um tempero que é nosso, um ingrediente que é muito usado aqui e a gente vai unindo tudo, né, chefe? Isso pode, tipo, tem um prato que é um prato autoral, né, que eu faço, que é a lasanha de caranguejo, que é com a carne de caranguejo. Eu faço uma massa fresca de açafrão, que é o açafrão da terra, né? A cúrcuma, na verdade. E é um prato super delicioso. Qualquer hora eu vou fazer aqui para vocês experimentarem. A lasanha também, que é um prato de origem italiana, Isso, né? só que a gente já puxou pro Maranhão com a carne do caranguejo, que é típica de lá também, quer dizer, do Nordeste em si, né? Mas lá eles usam muito essa carne de caranguejo para fazer vários tipos de prato. Ó, já comi torta de caranguejo. Agora, lasanha de caranguejo ainda não. Deve ser uma delícia. Com certeza. Tá certo. A gente vai ter a oportunidade de mostrar aqui também. E como a gente disse no começo, esse período a gente sabe que muita gente, né, evita comer carne vermelha, fica procurando
opções. Então a gente hoje vai te ensinar. Um risoto é bacana porque é um prato que você pode comer basicamente só, né? Sem nenhum acompanhamento, porque ele já é uma refeição completa, né, Na chefe? verdade, o risoto já é uma refeição completa, porque ele vai um arroz, né? Que é um arroz arbóreo, ou tem o carnaroli. Eu praticamente gosto de usar mais o carnaroli, por ele ser um arroz que ele libera mais amido, tá? E o arroz ele só é feito com esses dois tipos o risoto só é feito com esses dois tipos de arroz. O carnaroli e o arbóreo, entendeu? Aí a gente usa um vinho branco, que é pra... Tô vendo aqui. Já que a gente já tá falando da receita em si, vamos fazer o seguinte, já pode colocar na telinha a nossa cartelinha e aí o chefe Fredson vai explicando aqui pra gente as quantidades. Vamos lá, chefe, você pode seguir ali a nossa sequência. Ali, como vocês podem ver, eu coloquei 300 gramas de filé de camarão grande, que é o camarão branco, né? Agora deixa eu fazer algumas perguntas em relação à escolha, né? Sim. Tem dois tipos de camarão aqui, né? A gente tá vendo. Não, só tem um tipo de camarão. É porque um você deixou já só o filézinho. Só o filé e o outro eu deixei com casca. É mais para dar o toque final, para enfeitar o prato, né? Mas vamos lá. Qual é a dica para a gente escolher o melhor camarão? De preferência fresco, tá? Eu, particularmente, prefiro o camarão de alto mar, que é o camarão branco, mas tem aquele camarão cinza de cativeiro, que a gente usa também, mas assim, em questão de gosto, o branco, sem dúvida, é melhor. Comprando o produto fresco, na hora, ele é bem mais gostoso. Mas não vai deixar de fazer se for comprar um no supermercado congelado, entendeu? Outra pergunta, você prefere já comprar o filezinho que a gente encontra pronto? Ou é melhor comprar ele inteirinho e a gente mesmo limpar e deixar no ponto? Por exemplo, você para fazer um caldo, um risoto, a base do risoto é o caldo. Sim. Então o caldo você vai fazer com a cabeça do camarão, a gente chama mirepoix, que é cenoura, salsão, alho poró. Tudo a gente faz um caldo base para poder fazer o risoto. Então, você comprando com casca, você pode aproveitar a casca para fazer esse caldo, entendeu? Interessante, então, ter o camarão inteiro e você mesmo prepara e deixa o filezinho no ponto. Então, tá certo. Coloca de novo a cartelinha que a gente foi conversando. Paramos aqui no camarão. O que mais, chefe? Você explicou já o arroz, né? O tipo. Né? Isso. Geralmente, eu coloco 60 gramas de arroz por pessoa, né? Hoje eu vou fazer com 180 aqui, botei 20 a mais. Porque tem a nossa amiga Josi, né, que vai experimentar também. Então, tem a Josi, o Péricles. Olha, tive a cara dele ali, nosso cinegrafista Mardoni também. Aqui não falta gente para provar. Pois é, então eu dei uma acrescentada a mais ali para o pessoal experimentar. Aí eu coloquei o alho, o azeite, o alho poró, uma unidade. A manteiga, que é para dar o brilho no risoto, e o queijo parmesão, certo? Aí uma coisa importante, quando você comprar o camarão, que você for limpar ele, você sempre tem que tirar a víscera dele. Corta no meio da costa e puxa e tira a víscera dele, para ele ficar um camarão limpo. Né? Tem gente que acaba não tirando aquilo, né, chefe? Não, tem que tirar. Então tem que tirar. Por isso que a gente está vendo aqui no nosso camarão, tá bem limpinho mesmo, bem clarinho, né? Bem limpinho, porque o chefe tirou tudo, tirou as vísceras e deixou no ponto. Tá aí a dica. Não fica bacana então com aquilo, né, chefe? Não, tem que tirar. Independente do prato. Independente do prato. Em restaurantes de alto padrão, por exemplo, se você mandar um camarão para uma mesa com a víscera, eles devolvem na mesma hora o prato. Tá certo, Quer dizer, chefe. nem sai da cozinha. É verdade, então vamos ter cuidado, né, chefe? Isso, é. Tá certo, a gente tá com os ingredientes aí, já colocamos na telinha. E vai explicando pra gente, então, por onde eu começo a fazer o meu risoto, chefe? Geralmente, você vai começar temperando o camarão aqui, né? O tempero do camarão é pimenta do reino e sal. Aquela coisa de você colocar limão, o limão, por ele ser ácido, ele vai cozinhar o camarão. Então não é interessante, porque a gente vai querer nosso camarão aqui com uma textura boa, certo? O tempo de cozimento do camarão, assim como de peixe, é menor também ou não? É menor. Por exemplo, quando você vai fazer um ceviche, o ceviche você cozinha ele no caldo do limão, certo? Certo. Que chamamos de leite de tigre. Aqui, no caso, a gente vai temperar só com sal e pimenta do reino. Precisa temperar com muito tempo de antecedência ou pode ser só na hora de fazer o prato? Na hora. Tem que ser na hora. Fica mais fresquinho. Isso, fica mais fresco e a textura dele fica melhor. Tá certo. O camarão, se a gente passar do ponto, chefe, ele fica meio borrachudo, né? Fica, justamente. Com uma textura meio estranha. Então aí tem que ter cuidado também, que às vezes, né, ele já é um pouco salgado, mas para preparar, você deixou ele de molho algum tempo? Não. Aqui eu limpei ele e sempre você tem que deixar numa temperatura, fria, tá? Para ele não ficar exposto no tempo. Aqui eu já deixei ele na geladeira, tirei e coloquei direto para cá. Pronto. Certo? Aqui o tempero é esse daqui, sal e pimenta do reino. A gente vai entrar com os camarões primeiramente.
para estar selando ele, para fazer um fundo aqui na nossa panela. Depois a gente retira e reserva ele. Certo. Aí a gente vai entrar com as outras coisas. Tá, e esse caldo que eu tô vendo aqui, que é o que você falou do camarão inteiro, foi isso? Isso, ó, Explica pra gente esse qual é. caldo aqui, nós chamamos ele de caldo base de camarão, mas existe vários tipos de caldo. Existe a demi-glace, que é um caldo à base de carne, que é para preparações de carne, tipo filé mignon, molho madeira. Sim. Outro tipo. Aqui é a base de frutos do mar. Aqui eu usei a cabeça do camarão, eu usei o mirepoix, que na verdade o mirepoix é cenoura, salsão, cebola, folha de louro, alho poró. A gente cozinha isso tudo em baixa temperatura. Certo. E depois coa ele. Isso daqui é a parte fundamental num risoto. Certo, Tá? vai dar o gostinho no nosso arroz. Isso, justamente. Além disso, lógico, a base de camarão, como você falou, você vai selar ele ali, já cria, né? Vai criando Isso, já vai o criar uma gostinho. crosta nele aqui. Pronto, pra chefe. gente fazer isso. Então é o seguinte, você pode dar início aí à nossa receita, daqui a pouquinho a Certo. gente volta para mostrar os próximos passos. Ele explicou que vai começar, né, selando o nosso camarão, reservando e depois usando os outros ingredientes. Aí quando Isso. tiver nessa etapa, a gente Tá volta para mostrar. A gente está começando muito bem essa semana, tá? Penúltimo dia de fevereiro, a gente trouxe uma receita de risoto de camarão ao alho poró. O chefe Fredson tá aqui mostrando tudo pra gente. Como estamos, chefe? Aqui, como eu tinha falado anteriormente, a gente selou os camarões nessa panela para criar um fundo, certo? Certo. Depois que a gente cria esse fundo na panela, a gente reserva os camarões. Certo. E entra com a cebola, entra com o alho, né? Entra com arroz carnaroli, como eu tinha falado antes. E entra com vinho branco, tá? Espera o álcool do vinho evaporar. Tem que ser vinho branco seco. Espera o álcool do vinho evaporar e vai colocando o nosso caldo base aqui. Tá certo. Olha só, gente. O doce, então, não é bacana, né, Não, chefe? não, tem que ser vinho branco. Certo, tá certo. E aí você vai Seco. deixando evaporar e aí vai dosando, Isso, vai colocando o caldo aqui, vai regando ele no caldo. que você também Sempre- já explicou o que é esse caldo, né? Ele Isso. explicou no começo do programa como é que ele é preparado. Isso. Que hora entra os camarões, chefe? Os camarões, eles já estão aqui praticamente já selados, né, no cozidos. ponto. E aqui a gente tem que estar sempre mexendo no arroz, que é para ativar o amido. Certo. Pra ele liberar o amido. Há um grão entre os atrizes, ele vai liberando o amido, que é o que dá cremosidade ao nosso risoto. Olha a diferença, gente. Geralmente a gente coloca já a água toda, né, no arroz, espera secar. Tô vendo aqui que você vai com cuidado, vou colocando aos poucos. Isso. Né, deixando secar, junto com o vinho que você também já botou, já foi evaporando aí. Isso. Né? E aí, só esperar ir secando, chefe? É. E o risoto também ele fica mais molhadinho, né? Mais úmido, né, chefe? Isso, olha, depende muito, porque os italianos, na verdade, eles gostam de comer o risoto al dente, os grãos al dente. Aqui no Brasil, a gente já tem uma tradição de comer ele mais cozido. Uhum. Tipo um arroz que a gente é acostumado a comer. Eu, particularmente, gosto um pouco mais al dente. Certo. Mas eu vou fazer ele aqui... Você pode fazer da origem, realmente, do prato? Pode. Fica à vontade, eu sei de qualquer forma vai estar delicioso, viu, chefe? Mas aí o que só vai variar é o tempo, né, de cozimento aí do nosso arroz. Tá Sempre certo, acertando o chefe? sal também aqui, tá? Lembrando que a gente ainda vai entrar com a manteiga, que é salgada, né? Uhum. E o nosso queijo parmesão. Sempre é bom queijo parmesão ralado na hora, tá? Então, Mas aí- se não tiver o ralado na hora, você pode comprar um de qualidade, aqueles do saquinho mesmo, que vai dar certo do mesmo jeito. E aí, como você está falando isso, porque é importante você ter cuidado com o sal, porque ainda vai entrar outros ingredientes que já são bem, né, salgados, e aí pode errar a mão, né, chefe? Isso, isso. Tanto a manteiga como o nosso queijo. Agora a gente vai entrar aqui com o tomate. Na verdade, aqui é um tomate concassê. Esse tomate concassê, ele é um tomate sem pele e sem semente. Para se fazer ele é super fácil também. Você pega, esquenta uma água, coloca o tomate num garfo daqueles de cozinha mesmo e deixa ele por 1 minuto. Depois você tira a pele dele e tira a semente. Ah, é bem prático, né, Isso, chefe? bem prático. E aí facilita na hora das receitas, né? Isso, e aqui ele vai soltar um gosto muito bom, adocicado do tomate, aquela cozinha vermelha que ele sempre dá aos pratos, vai ficar bem legal. Como você pode ver, aqui o nosso arroz ele já está chupando Absorvendo, né? todo o caldo que a gente fez. Esse arroz que é especial, né, para o risoto, ele tem um tempo de cozimento diferente, chefe? Olha, geralmente o tempo para se fazer um risoto, geralmente 20 minutos, dependendo do seu fogão também, né? Mas uns 20 minutos, por exemplo, você pode fazer um bom risoto que ele fica numa textura muito boa de se comer, tá? Tá certo. Olha, eu acho que o segredo aí do nosso risoto, como o chefe está fazendo,
Vai colocando o caldo de pouquinho, né? Ele não Isso. coloca todo de uma vez, espera secar de uma vez, não. Não. E sempre mexendo, né, chefe? Justamente, que é para ativar o amido, né, do arroz, que é o que vai dar aquela cremosidade nele. Chefe, eu queria que quem estivesse em casa pudesse sentir esse cheirinho que a gente tá sentindo aqui no estúdio. Gente, tá delícia, não tá, Josi? Tá demais. Daqui a pouquinho a gente volta já pra provar. Gente, que maldade, viu? Mas é pra gente começar segunda-feira com a energia lá em cima, tudo de bom, uma semana cheia de coisas boas pra gente. Olha que segunda-feira maravilhosa, gente. Eita! Olha só como é que ficou o nosso risoto de camarão ao alho poró. Chefe Fredson, mais uma vez, arrasou. Olha que coisa bonita. Nossa, que Gente, o lindo. cheirinho. Nossa, eu tô salivando. É o seguinte, meu povo, a gente vai provar essa delícia, o chefe caprichou aqui como sempre. Na volta do intervalo a gente conta o resultado pra você, tá certo? A gente volta em instantes. Tô salivando, Péricles. Até já!